O teto da aposentadoria pelo INSS hoje é de cerca de R$ 3.000. Para muita gente fica difícil manter o padrão de vida depois de parar de trabalhar. Por isso é importante pensar no futuro e poupar. Uma das opções de poupança é a previdência privada, que aqui no Brasil já conta com 10 milhões de investidores. O investidor pode aderir a um plano através da empresa onde trabalha, os chamados fundos de pensão, ou ainda procurar uma previdência aberta para ele e ou seus filhos. E é claro que quanto antes se começa, menor é o investimento mensal. Os dois principais tipos de planos são o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, recomendado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Isso porque ele dá direito ao investidor de abater até 12% da sua renda bruta anual da declaração. O VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, é indicado para quem faz a declaração simplificada ou para os que fazem a declaração completa e excederam o limite dos 12%. O poupador pode optar entre planos de investimento mais agressivos, onde o risco é maior, ou planos mais conservadores. Mas antes de escolher, o investidor deve estar atento às taxas de administração e de carregamento e verificar se a instituição é sólida e o gestor competente. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, o setor fechou o primeiro semestre com uma captação de mais de 16 bilhões de reais, quase 10% a mais que nos 6 primeiros meses do ano passado. E eu converso agora com o Daniel Fux, da Gávea Investimentos, um especialista em previdência privada. Boa tarde, Daniel. Obrigado por ter vindo aqui. E você sabe que o assinante nessa hora pode se perguntar, por que eu vou contratar alguém, não é, para poder fazer esse trabalho para mim? Se eu posso também cuidar do meu dinheiro, não preciso pagar nem nada por esse serviço. Como é que você responderia uma pergunta dessa? Bem, Sidney, obrigado a todos. Uma boa tarde. Ele deve fazer isso porque os fundos de previdência têm benefícios fiscais e sucessórios muito relevantes, que fazem com que você pague menos imposto e você tenha também uma grande liberdade no seu planejamento sucessório, na sua herança. É um excelente, talvez um dos melhores investimentos de longo prazo. Eu sempre gosto de enumerar quais são esses benefícios. E são muito simples. Sim. São 6 benefícios, 3 fiscais, 3 sucessórios. Os 3 fiscais. O primeiro, no Brasil, os fundos tradicionais, renda fixa, multimercado, tem o Come-Cota, é um imposto de renda semestral cobrado sobre a rentabilidade. Então, quando você investe 100 unidades, passados 6 meses você ganha 10%, você teria 110, mas passa a ter 108,5%. E vai diminuindo com o tempo? Ele cai a cada semestre 2,5% até chegar a 15%. Para estimular justamente você deixar aquele dinheiro para o futuro, para a sua aposentadoria, por exemplo. Perfeito. Em previdência, você não tem esse imposto. Então, ele é juros compostos, o rendimento, e não juros simples. E, mais do que isso, em previdência, existe a alíquota regressiva. A alíquota regressiva começou em 2005. É uma alíquota que começa em 35% e cai 5% a cada 2 anos. Então, ao final de 10 anos, você só vai pagar 10%, que é o menor imposto de renda para um fundo de investimento. Deixa eu fazer uma pergunta que o Marcelo Nogueira tem dúvida lá de Valença, na Bahia, e eu acho que é pertinente dentro do que você está explicando. Ele gostaria de saber qual a real diferença entre a Previdência PGBL e a VGBL. É só tributação? Qual é a melhor para se investir? É uma diferença técnica e realmente é uma diferença muito simples. É como você faz a sua declaração de imposto de renda. Pelo formulário do simplificado. Normalmente é simplificado em geral, não? Você deve então optar pelo VGBL, porque a diferença é que no PGBL, para aquelas pessoas que querem investir até 12% em previdência e fazem a declaração completa, elas devem optar pelo PGBL, porque elas têm um diferimento fiscal, elas deixam de pagar 12% sobre aquela parcela investida, sobre os 27,5% daquela parcela investida no fundo. Está aí a necessidade de um técnico também, de alguém ajudando nessa hora. Né? Você pode perguntar, olha, quem é melhor para mim, pelo imposto que eu faço, pelo que eu quero no futuro também, né? Tem uma pergunta aqui da Tereza, de Guaratinguetá, São Paulo. Ela pergunta, qual é a vantagem e a desvantagem em um plano com renda vitalícia? E Agostina Agostini, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, vai na mesma linha. Gostaria de saber, em caso de morte do titular, quem seria o beneficiário? Essa é uma boa pergunta e tem muita dúvida. Quando você opta pela alíquota, pela renda vitalícia, e você se ausenta,
a seguradora não tem mais nenhuma obrigação com os seus beneficiários e você perde Tudo? aquele saldo. E esse é um grande risco. Por isso que a gente recomenda que você nunca opte pela alíquota pela vitalícia. Você sempre saque à medida da necessidade. Sim, mas se existe esse sistema, ele beneficia quem? Somente quem administra, no caso? Então, qual seria a vantagem, então? Você está dizendo, ó, não vá por esse caminho. Ok, mas qual seria a vantagem? A vantagem não existe. Não existe. Puxa, isso aí realmente é de se assustar. Tem uma pergunta aqui. Olá, meu plano de previdência está atrelado à renda fixa. É o Emerson do Nascimento, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Diz ele, renda fixa, mais conservador. Com a queda da Selic, da taxa de juros, o rendimento caiu também. Você acha que eu deveria migrar para a poupança ou atrelar a renda variável, que são ações? São duas coisas diferentes. A poupança, eu discordo. E previdência é um investimento de longo prazo. Por ser um investimento de longo prazo, quantos anos ele tem? Ele colocou aí? O Emerson tem 31 anos. Realmente, Emerson, eu acho que assim, você pode contemplar uma estratégia de passar, não tudo, mas uma parcela dos seus investimentos em previdência para um fundo com renda variável, um fundo com uma gestão dinâmica, um bom fundo de investimento, porque no longo prazo isso deve proporcionar um maior ganho para você. O Rogério Silva tem 53 anos, eu já vi que idade para você é importante fazer certos cálculos aí, né? É de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem um plano de previdência antigo, vinculado ao IGPM e com benefício definido. Até agora resistia a todas as pressões para mudar, seja para PGBL, seja para VGBL. Será que estou certo? Você não pode mudar entre PGBL e VGBL. E esse Nunca, em nenhuma situação? Não, em nenhuma. A legislação não permite? Não, você não pode. A portabilidade, que é o terceiro benefício fiscal, é de grande valor porque você pode trocar entre fundos, mas mantendo se é P ou mantendo se é VGBL. O benefício definido que ele se refere é a rentabilidade garantida do IGPM. E há realmente uma forte migração para mudar de uma rentabilidade garantida, que a seguradora garante, para de mercado. Dado a situação atual econômica e o IGPM está rodando perto do que está, até negativo, eu acho que contempla ele talvez fazer uma portabilidade. Portabilidade tem muito valor. Você pode fazer hoje uma parcela. É bom explicar para quem não sabe o que é portabilidade. Portabilidade, como eu falei, é você poder trocar de um fundo para outro, mantendo o CP, mantendo o CV, e mais importante, você ainda mantém os benefícios da data do seu aporte. Então, e pode, inclusive, mudar de empresa, se for o caso. Estou investindo aqui com o consultor da empresa A, mas eu quero trabalhar com a empresa B. Você pode transferir. Sim. A legislação permite isso. Permite e promove. É sempre bom vocês buscarem